é a desconfiança do seu cliente. Por você trabalhar em casa, ele não sente uma atmosfera profissional no seu trabalho. Então você precisa transferir essa atmosfera profissional para que você consiga ter uma carteira de clientes que seja satisfatória para o seu negócio, que faça o seu negócio valer a pena quando você quer trabalhar dessa forma para viver disso. A gente está falando aqui sobre crescimento, a gente está falando sobre atividade principal, a gente está falando sobre uma atividade empresarial que ocorre em home office. Então esse é o objetivo da gente estar falando nesse momento sobre o home office. Então, para quem quer viver disso, para quem quer transformar uma empresa que cresce, uma empresa que cada vez capta mais clientes, que tem cada vez mais autoridade no mercado, você precisa realmente quebrar essa objeção que é a desconfiança do cliente em relação à estrutura do seu negócio. Todo negócio ele tem que ter uma estrutura mínima para poder passar confiabilidade para o cliente. Não é diferente para quem trabalha em home office. Olha, para home office você tem que ter minimamente um espaço de trabalho bem definido, tá? Uma aparência profissional, para que seja possível você fazer um material de divulgação que seja atraente para o seu cliente. Então você tem que ter uma bancada, você tem que ter os equipamentos bem dispostos, você tem que ter os equipamentos mínimos para poder executar a atividade para a qual você se propôs. O que significa isso? Se você faz microsolda, você tem que ter um microscópio, não precisa ser um trinocular, mas você precisa ter um microscópio. Você tem que ter uma estação de retrabalho, você tem que ter uma estação de solda, você tem que ter multímetro para poder fazer os testes, você tem que ter uma fonte assimétrica de bancada. Então você tem que ter essa estrutura e ela tem que estar bem disposta para que você possa, além de você fazer o seu trabalho com excelência, que você também possa mostrar que você faz o seu trabalho com excelência, que você possa mostrar para o seu público que você tem estrutura. Porque quando você trabalha de home office, não basta apenas você fazer o trabalho bem feito, você tem que mostrar que faz o trabalho bem feito. Lembra de quem não é visto não é notado? Então, essa estrutura é justamente para você ser visto ou vista e notado ou notada, certo? Você tem que ter uma página profissional no YouTube, no Instagram, minimamente, e no Facebook. Por que você tem que ter uma página profissional? Para você poder fazer a divulgação dos seus trabalhos. Então, existe lá no Facebook as opções de você criar a página, e o ideal é você já ter um esquema de cores pré-definido para a sua empresa, se você ainda não tem instituída. Eu recomendo que você abra um microempreendedor individual a princípio para poder ter um CNPJ. Isso aumenta a confiabilidade do seu cliente. Então você tem que, a empresa instituída, você tem que ter essas contas profissionais, cores, uma logomarca. Não precisa ser nada complexo, você pode pegar o seu nome e botar lá no Word e fazer bem pequeno, de forma que você consiga botar no rodapé ou no cabeçalho de documentos, que você consiga jogar nos panos de fundo das suas redes sociais, para que você consiga transferir para o seu público que você tem uma estrutura profissional e bem fundamentada. Você tem que ter um esquema de logística para poder retirar esse aparelho na casa do cliente e levar esse aparelho de volta para o cliente. Ou um esquema que permita o cliente chegar até você. Quem trabalha em home office, eu recomendo que faça o serviço leve-trás. Você pode ter uma moto, você pode contratar um motoboy de confiança, você pode você mesmo fazer com o seu veículo. Eu recomendo que seja um veículo que tenha baixo custo de manutenção, como uma bicicleta, uma moto, uma bicicleta elétrica. Então, você precisa ter um sistema de leve-trás para você poder passar essa confiabilidade para o seu cliente, para que você passe por uma noção de profissionalismo maior. Você tem que, durante essa operação, também ter um sistema para que você consiga conferir os aparelhos na retirada e que você mostre para o seu cliente que você está retirando esse aparelho sob o registro, uma ordem de serviço, um protocolo de retirada, onde você faz uma verificação visual básica nesse aparelho para que você consiga depois, mais para frente, mostrar para o seu cliente que alguma coisa não estava ok ou tudo estava ok e só tinha o defeito que vocês contrataram de resolver.